meus amigos, de volta para falar um pouquinho para vocês da síntese de proteínas. Bom, então o que vai acontecer? O RNA, ele vai ter que copiar essa informação lá do DNA. Então, vocês podem ver que o meu cromossomo já foi aberto e eu preciso copiar essa sequência de códons no DNA. Eu aqui fiz uma sequência com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 códons. 9 códons, isso vai codificar 9 aminoácidos. Não é uma proteína, né? Isso na classificação seria um polipeptídeo. Mas não há necessidade de eu ficar fazendo um desenho muito grande ali para mostrar a mesma coisa, né? Então, o RNA vai copiar esse DNA. Então, olha ele aqui sendo formado, copiando esse DNA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o nosso RNA. Ele é chamado de RNA mensageiro, porque é ele quem vai levar a mensagem para o ribossomo. Então, quando ele terminar de copiar essa mensagem, ele vai sair do núcleo e entrar no ribossomo. Amigos, eu quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte: esse fenômeno da cópia, ele se chama transcrição. É como se você estivesse tendo uma aula de inglês e o professor colocasse um texto no quadro e você tivesse que transcrever esse texto para o teu caderno para depois você traduzi-lo. Então, a sequência é essa. Eu vou copiar, ou seja, eu vou transcrever para depois traduzir. Quem vai traduzir? O ribossomo. Mas eu quero chamar a atenção, por quê? Porque DNA e RNA tem uma pequena diferença em relação às suas bases nitrogenadas, né? No DNA, a adenina se complementa à timina, a guanina se complementa à citosina. Quando eu faço essa leitura do DNA na forma de RNA, eu esbarro com a ausência da timina no RNA. O RNA tem uracil, não tem timina. Então, meus amigos, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Vamos lá. Então, vamos imaginar que o DNA eu tenha isso aqui. O primeiro códon, o segundo códon, o terceiro códon, o quarto códon, o quinto códon, vamos parar por aí, né? Quando o RNA vai ler esses códons, ele vai ter que, no lugar daquela base que está faltando, adaptar aquela base que ele tem. Ou seja, quando ele lê adenina, ele não tem timina para colocar no lugar. Concordam? Ele não tem. Então é óbvio que no lugar da adenina vai entrar uracil. Quando ele lê timina, no lugar da timina, ele vai complementar com quem? Adenina. A adenina ele tem, sem problema nenhum. Quando ele lê adenina, ele teria que complementar com timina. A gente fez isso agora. Ele não tem timina, então ele vai colocar uracil. Correto? Quando ele lê citosina, ele complementa com guanina. Com guanina. Quando ele lê guanina, ele complementa com citosina.
Quando ele lê citosina, ele complementa com guanina. Quando ele lê timina, ele complementa com adenina. Quando ele lê adenina, ele complementa com uracil. Perfeito? Vou ensinar um macete, mas antes eu quero que você entenda por que está entrando esse U aqui. Esse U está entrando porque a base no DNA que complementa com a adenina é a timina. Mas essa base timina o RNA não tem. Então vamos lá. DNA tem adenina ligada à timina, citosina ligada à guanina. RNA, primeiro que ele não liga a ninguém. Ele é uma molécula simples, única, ele não liga. Mas se ele fosse complementar, ele teria que complementar assim. Se ele fosse complementar, ele complementaria com o que ele tem. Ele não tem timina, no lugar ele tem uracila. Então, em função disso, na hora do concurso, na hora da prova, na hora do sufoco, o que nós vamos fazer? Tem um macete. Como é que eu faço para saber qual é a sequência de nucleotídeos ou de códons do RNA mensageiro? Bom, como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu faço como se fosse de DNA para DNA. Adenina, timina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, 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 guanina, 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 guanina. Correto? O macete. O que eu faço agora? RNA tem timina? Não, RNA tem o quê? Uracil. Então, aonde for T, eu vou transformar em U. Resolvido o nosso problema. É um macete. Mas é um macete interessante para quem entende por que entra o U e não entra o T. O RNA não tem. Mas no lugar do T ele tem o U. Então, na hora do sufoco, velocidade para fazer a questão, eu coloco como se fosse de DNA para DNA e transformo o T no U. Perfeito? Então, vamos lá. Então, aqui, meus amigos, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que esse nosso primeiro códon aqui seja um UAU. Que esse segundo códon aqui seja um GGC. Que esse terceiro códon aqui seja um GAU. Muito bem. Então, eu tenho aqui uma sequência de RNA mensageiro que acabou de copiar um gene do cromossomo qualquer lá dentro do núcleo. Ele acabou de copiar. E para aqueles mais avançados, lembrando que isso está acontecendo duas vezes, porque todo cromossomo tem o seu homólogo, tem o seu cromossomo igual, tem o mesmo gene na mesma posição, perfeito? Daí vai derivar aquela famosa história do azão, o azinho lá da genética, né? Muito bem. Então, está aqui. Agora, como fazer para entrar o aminoácido certo no lugar certo? Eu vou precisar de um outro RNA. Tá? Eu vou precisar de um outro RNA, chamado RNA transportador. Amigos, o RNA transportador, ele é um outro RNA também formado no núcleo que vem para o citoplasma. Esse RNA transportador, ele tem sequências o que nós vamos chamar de anticódons. Sequências de anticódons. Eu apaguei a sequência porque ia ficar muito extenso. Ele tem o que nós vamos chamar de anticódons. Vamos voltar
voltar um pouquinho na nossa aula de digestão. Vamos voltar um pouco na nossa aula de digestão, né? Amigos, lá na digestão humana, quando você ingere uma proteína, vamos depois assistir nosso videozinho lá de digestão humana, fisiologia da digestão. Quando você ingere uma proteína, uma sequência de enzimas, começando lá no estômago com a pepsina, né, passando pelo duodeno, né, com a tripsina e a quimotripsina do pâncreas, e as polipeptidases, dipeptidases lá do suco entérico, né, do suco intestinal, vão pegar essas proteínas e quebrar todas essas ligações peptídicas, que eu vou mostrar já como é que elas se formam, né? Então, vamos quebrar essas ligações peptídicas, vamos separar os aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos, né, vão fazer parte do famoso quilo, são absorvidos, vão para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea eles são distribuídos pelas células do corpo humano. Muito bem. Quando esses aminoácidos entram nas células, para cada aminoácido, arginina, glicina, lisina, prolina, valina, histidina, fenilalanina, para cada aminoácido corresponderá um RNA transportador. Então, eu vou ter um RNA transportador, por exemplo, específico para o aminoácido valina. Esse RNA transportador, ele terá um anticódon, vou apagar aqui o valina, ele terá um anticódon numa extremidade e na outra extremidade ele se ligará ao aminoácido valina. Então, numa extremidade ele se liga ao aminoácido valina. Na outra extremidade ele tem um anticódon que é sempre específico para o aminoácido valina. Vamos imaginar que na outra extremidade tenha um CCG. Então, vamos lá. Esse aqui é o aminoácido. Esse aqui é o anticódon. E esse aqui todo é o RNA transportador. Quando o RNA mensageiro se logar, digamos assim, né, numa linguagem moderna, ao ribossomo, os RNA transportadores vão trazendo os seus aminoácidos. Só que eles só vão parar aonde o anticódon for complementar ao códon. Aí é RNA com RNA. Então, CCG é complementar a U? Não. Então esse RNA transportador não vai se ligar a esse códon. CCG é complementar a GGC? Opa, ó, é sim, hein? Ó, é sim, hein? Então o RNA transportador se encaixará ali. Se encaixará ali. O outro RNA transportador que trouxer um anticódon complementar a GAU, ou seja, CUA, se encaixa aqui. O outro que trouxer um aminoácido cujo anticódon seja AUA, que é complementar a UAU, ele vai se encaixar aqui. Todo esse conjunto, RNA transportador, RNA mensageiro, códons e anticódons e os ribossomos, na sequência, entram no ribossomo. O que sairá do outro lado? Do outro lado sairá todos os
aminoácidos ligados. Então, o aminoácido fulano de tal, o aminoácido beltrano de tal, o aminoácido ciclano de tal. Quem é isso aqui? Isso aqui, meus amigos, é a nossa proteína. E isso que está acontecendo aqui no ribossomo se chama tradução. Então, meus amigos, reparem vocês, para nós finalizarmos, o RNA transportador, o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, todos eles são formados por transcrição, hein? Isso é uma questão clássica de concursos vestibulares, que eu já vi muita gente boa errando, porque acha que a transcrição só produz RNA mensageiro. Não, a transcrição produz todos os RNAs aqui. Inclusive, aconselho a dar uma olhadinha aí na internet no famoso RNA de interferência, que é um outro tipo de RNA, que também é produzido por transcrição. Então, amigos, vamos lá. Formado o ribossomo, formado o RNA transportador, vem lá a transcrição, forma o RNA mensageiro, ele encaixa no ribossomo, vem os RNA transportadores com seus anticódons complementares aos códons do RNA mensageiro. Tudo isso entra no ribossomo. O que sai do lado de lá? A proteína. E esse RNA mensageiro, ele pode até ser lido mais uma vez, mais duas vezes, mas não mais do que isso. Ele vai se desfazer, se degradar, e a célula, toda vez que ela quiser produzir outra proteína igual a esta, ela vai ter que fazer todo esse processo novamente. E o mais sensacional, espetacular de tudo isso, é que tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, isso acontece em segundos. Segundos, ok? Então, está explicado aí a base para entendermos a transcrição e a tradução, ou seja, a síntese de proteínas, ok? Vamos lá para novos vídeos. E dá o seu link, dá o seu comentário, se inscreve no canal e suas sugestões para a gente poder continuar ajudando vocês. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima.